Salve galera do canal do Medeiros, muito bom dia para você que está chegando nessa terça-feira aqui no YouTube. Já peço para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo, muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Bom, vamos falar sobre Bruno Lage. Eu quero responder algumas perguntas que o torcedor do Botafogo está se fazendo, né? No entorno desse nome, né? Bruno Lage. Será que o Bruno Lage é realmente o nome ideal para o Botafogo? Será que o Bruno Lage vai dar continuidade ao trabalho que iniciou com o inominável, digamos assim, e agora o Caçapa demonstrou que também continuou com um bom ambiente e também com uma vitória já no clássico contra o Vasco? Será que o Bruno Lage tem condições de chegar aqui no Botafogo e conseguir o título brasileiro, tão sonhado título brasileiro, e também o título da Copa Sul-Americana que o Botafogo ainda disputa? Será que realmente o Bruno Lage tem condições de pegar esse desafio, colocar debaixo dos braços e fazer o torcedor do Botafogo feliz? Bom, o que a gente tem hoje são suposições. E eu parei muito para estudar o Bruno Lage, né, os seus métodos de treinos. Inclusive tem alguns vídeos muito interessantes de algumas TVs de Portugal que se aprofundaram bastante sobre as metodologias do Bruno Lage, cada episódio com 30, 40 minutos. Eu até recomendo a vocês procurarem aí no YouTube mesmo, colocar Bruno Lage, estilo de jogo, coloca assim que vocês vão perceber diversos conteúdos bem robustos, né, em relação a treinamentos, em relação a metodologia e também estilo de jogo do Bruno Lage, que é hoje o principal nome aí do John Textor para assumir o Botafogo. E as negociações estão avançando, ele gostou do projeto do Botafogo. Essa semana a gente já deve ter uma resposta definitiva do Bruno Lage, mas há uma confiança muito grande do John Textor, de todo o Botafogo, por uma aceitação, e ele já chegaria já na próxima semana ao Brasil para assumir o Botafogo, né? Nessa semana acontecendo aí a resposta, né, positiva, ele já vai viajar, né, vai ver a questão de casa no Brasil e tudo mais, para ele poder morar, e na semana que vem, provavelmente depois do jogo contra o Patronato, ele já estaria aí com visto de trabalho, né, para poder exercer a sua função aqui no Brasil. Então a confiança é muito grande, né? Ele é um treinador de 47 anos, é um treinador jovem, moderno, é um treinador que tem alguns pensamentos bem interessantes de jogo, é um treinador que, assim como toda a escola portuguesa de treinadores, gosta muito da questão da intensidade, né? Perde, pressiona, sufocar o adversário, amassar o adversário já desde a saída de bola, é uma das metodologias do Bruno Lage, né? Ele gosta de um jogo mais curto, né? Um jogo sem muita ligação direta, já é um estilo de treinador que gosta de ser mais propositivo, gosta de trabalhar mais as jogadas. Então ele é um estilo de treinador que tem o seu próprio jeito de olhar o futebol. Então é inegável que ele vindo para o Botafogo, ele tem um estilo de jogo parecido com o Luiz Castro, mas obviamente que vai mudar uma coisa ou outra. O Botafogo hoje é um time que ele acaba se moldando muito bem dependendo do adversário que ele enfrenta. A gente já teve jogos em que o Botafogo foi super dominante, onde o Botafogo amassou o adversário do início ao fim, mas a gente já teve jogos em que o Botafogo ficou um pouco mais no bloco médio-baixo e partiu para jogar no contra-ataque, né? Fazer ali a ligação direta e fazendo o facão com os extremos e usando muito o Tiquinho como um atacante que faz muito bem a parede, faz muito bem o pivô, usando muito o Tiquinho para segurar a bola lá no ataque. E também para criar situações, que o Tiquinho é fora de série para fazer isso. O Tiquinho é um camisa 9, mas que se quisessem botar a camisa 10 no Tiquinho, estaria muito bem entregue, né? Porque ele é um cara que arma também situações. Ele não somente faz os gols, mas ele cria muitas situações, por isso ele é um dos que dá mais assistências no Campeonato Brasileiro. O jogo desse domingo contra o Vasco demonstrou, né? Ele deu mais uma assistência para o Luiz Henrique fazer o primeiro gol da partida.
Então, assim, o Bruno Lage, ele é um treinador que é considerado pela imprensa portuguesa, pelos jogadores onde ele trabalhou, né, um cara low profile, né, um cara tranquilão, digamos assim. Para você que não conhece a palavra low profile, né, é isso, é um cara mais na dele, é um cara que tem um bom relacionamento geralmente com os jogadores, não é um estilo de treinador que vai ficar gritando o tempo inteiro, fazendo estardalhaço, não. Ele é um cara mais, né, um cara mais tranquilo, um cara que tem um bom relacionamento geralmente com o seu elenco, e o Botafogo acredita muito nisso, na manutenção do ambiente que é muito saudável hoje dentro do Botafogo. É muito complicado você dizer que as coisas vão ser iguais, porque não vão. Se ele assumir realmente o Botafogo, ele vai acabar em algum modelo ou outro colocando o que ele entende de futebol, a metodologia dele. Então pode ser que a gente tenha algum tipo de mudança, mas muita coisa a gente vai aproveitar de bom do que está acontecendo hoje no Botafogo, né? O Botafogo não pode chegar um treinador, seja ele quem for, não pode chegar um treinador aqui e fazer mudanças bruscas, do zero, não pode, porque o Botafogo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, disparado, sua melhor campanha na história até o momento, então as coisas não estão dando errado para chegar um treinador aqui e começar um trabalho do zero, não, é exatamente o contrário. O ex-treinador resolveu ir embora no melhor momento da equipe no ano, e o próximo treinador pode até colocar um pouco das suas ideias, mas ele precisa aproveitar tudo que vinha dando certo. E é isso que o Bruno Lage deve fazer quando chegar no Botafogo, e o estilo de jogo dele, a partir da formação, já é bem parecido com o do Luiz Castro. Né? Acabei falando o nome do inominável. Eu tava querendo não falar o nome dele, mas acabei falando. Tá bom, não vou cortar não, vai. Mas prometo não falar mais o nome dele. Enfim, ele joga no 4-4-2, o Bruno Lage, né? E esse 4-4-2 se transforma em 4-2-3-1 muitas das vezes, porque ele gosta que a figura desse meia ofensivo vire por muitas das vezes um atacante, um segundo atacante. Ele fazia isso com o João Félix no Benfica, que o ataque do Benfica, quando ele foi campeão português, era João Félix e o Seferovic. Né? O Seferovic como camisa 9 e o João Félix como meia ofensivo, que se transformava muito num meia atacante. E estourou o João Félix, né? Foi ele que descobriu o João Félix, e aí depois o João Félix acabou saindo do Benfica por milhões e milhões de euros, né? Fez a sua melhor temporada da vida. O João Félix jogou muito esse ano lá no Benfica. Então ele ele tem essa característica de moldar a equipe, ter variações táticas, muitas variações táticas dentro da própria partida. Então eu penso no João Félix fazendo, o Eduardo fazendo hoje o papel que o João Félix fazia no Benfica. E o Eduardo naturalmente já faz isso, né? Muitas das vezes o Eduardo se transforma num segundo atacante, muitas das vezes o Tiquinho sai da área e o Eduardo vira um centroavante, e o Eduardo e o Tiquinho se resolvem muito por ali, porque são dois jogadores muito inteligentes, e táticos, né? E eu acho que esse casamento aí do Eduardo com o Tiquinho vai fazer bem ao Bruno Lage, né? Se ele quiser implementar esse estilo de jogo dele, né? E tem uma situação, o Gabriel Pires, hoje jogador do Botafogo, era o meio-campo titular dele lá no Benfica, no ano em que o Benfica foi campeão com ele, português. Né? Então a gente já sabe aí que, caso ele aceite mesmo, está muito próximo de acontecer, ele vai chegar aqui, e aí a gente tem hoje um meio-campo com Marlon Freitas ou Danilo Barbosa, os dois disputam a posição, e aí a gente tem o Tietê como segundo volante, que vem jogando muito, e o Eduardo mais à frente. E aí o Gabriel Pires joga na posição do Tietê. Então eles vão brigar, né, por essa posição de forma muito intensa, porque é nessa posição do Tietê que o Gabriel Pires se destacou no Benfica, jogando com o Bruno Lage. Então, provavelmente, se o Bruno Lage vier para o Botafogo, o Tietê, que hoje é um dos melhores jogadores do Botafogo também dentro desse time, é um motorzinho dentro do time do Botafogo, o Tietê e o Gabriel Pires vão travar um bom duelo aí, cara. E o Gabriel Pires voltando de lesão agora, né? Ele deve já estar, inclusive, à disposição contra o Grêmio, deve ser relacionado já contra o Grêmio. Então, assim, a gente vai ter muitas brigas boas dentro desse elenco, uma briga saudável, né? Uma briga de um elenco muito bom do Botafogo. Bem montado, né? Um elenco muito homogêneo, onde você tem o Tietê em grande fase, onde você tem o Gabriel Pires com muita técnica,
né? Onde você tem o Danilo Barbosa na contenção e o Marlon Freitas também fazendo um grande ano como primeiro volante, né? O Danilo Barbosa é um jogador mais combativo e o Marlon Freitas um jogador de lançamentos, né, cara? O Marlon Freitas, tu pega a bola no meio campo, tu entrega nele, ele lança onde ele quer. É inacreditável o que ele faz. Ele balança o time do Botafogo de uma forma perfeita, né? Ele pega a bola no meio campo, joga lá na direita. Ele pega a bola no meio campo, joga na esquerda. Ele fica fazendo esse balanço que é muito importante na construção da jogada do Botafogo, né? Então, assim, o Botafogo com muitas opções nesse meio campo. E, assim, o Bruno Lage gosta disso. Ele controla muito bem esse meio campo, o Bruno Lage, né? O estilo de jogo do Bruno Lage é um estilo onde esse cabeça de área, esse camisa número 5 que eu citei agora, ele tem um papel importantíssimo na saída de bola. Porque a saída de bola do Bruno Lage, geralmente ele faz a famosa saída de 3, onde tem os 2 zagueiros e o camisa 5, né, precisa ser um volante que saiba jogar, porque ele vem, se aproxima dos zagueiros para fazer a superioridade numérica, para ajudar na saída de bola, e ele faz o início da transição ofensiva. E aí ele espeta, né, os 2 pontas com uma amplitude enorme e os laterais fazem a facada para o meio. E aí quando ele tem os pontas com os pés invertidos, porque ele fica variando durante a partida, ele acaba variando bastante os extremos, usando certa hora como o pé dominante, certa hora como o pé invertido. Quando a gente tem os pontas com os pés invertidos, esse ponta faz o facão para o meio e dá todo o corredor para o lateral para fazer o ataque à linha de fundo. Então, assim, é um estilo de treinador que eu percebi isso vendo bastante os vídeos dele. É um treinador que gosta muito dessas variações táticas para confundir o adversário dentro da própria partida, né? Então, assim, o Bruno Lage é tido como um gêniozinho português, um cara que entende muito, um cara que onde você vai conversar com ele de futebol, você fica encantado, porque o cara vai te mostrar por A mais B como é que se joga futebol e vai te convencer que aquilo ali é a melhor ideia de jogo. Então, inteligente ele é um cara que tem as ideias muito claras na mente dele e para muita gente, inclusive, o Bruno Lage é mais treinador que o Inominável, que eu acabei citando o nome dele uma vez nesse vídeo. Vamos torcer. Eu acho que além dessa questão do estilo de jogo e também dos conhecimentos que o Bruno Lage tem, isso é muito nítido que ele tem, que é um treinador que teve sucesso em Portugal, um treinador que já teve experiência na Premier League por 2 anos, que é a maior liga do mundo. Isso tudo a gente sabe que ele tem, mas a gente precisa ficar muito atento para ele conseguir fazer algo que é primordial nesse Botafogo: manter o bom ambiente do clube. Manter o ambiente leve, unido. Os jogadores do Botafogo estão conseguindo criar uma sinergia entre clube, torcida, staff, os jogadores, todo mundo está unido. Tu percebe realmente que o Botafogo ali, no elenco ali, tá todo mundo fechado. Então, além dessa questão toda de estilo de jogo que eu falei aqui bastante tempo, a missão do Bruno Lage, aceitando a proposta do Botafogo, é conseguir manter esse ambiente até o fim do ano. Mantendo esse ambiente até o fim do ano, eu tenho certeza que o Botafogo vai conseguir seus objetivos. Beleza? Agora é torcer para ele confirmar, né, a aceitação da proposta, está próximo de acontecer. O que eu pude apurar nos últimos dias, aí, nas últimas horas, digamos assim, é que o Bruno Lage realmente, assim, só tá faltando mesmo ele confirmar, falar assim: John, é isso mesmo, vambora, mas já deixaram tudo muito claro que tá muito próximo de acontecer. Então, enquanto ele não diz o sim, a gente tem um pouco de cautela, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Mas tá tudo encaminhando para o Bruno Lage ser o próximo treinador do Botafogo, e a gente aguarda que ainda nessa semana, talvez aí até quarta-feira, né, amanhã, ele já dê a confirmação e o Botafogo anuncie ele como o próximo treinador. Beleza? E eu acho que o Botafogo tá, no fim desse vídeo todo, eu acho que o Botafogo tá acertando com um grande nome. Bruno Lage é realmente um dos grandes nomes portugueses aí como treinador, e o Botafogo dando uma tacada muito boa, né? Um treinador que quase foi para o Atlético Mineiro não conseguiu se acertar com ele, e agora o John convencendo o Bruno Lage, ex-treinador do Benfica e o Wolverhampton da Inglaterra, primeira divisão da Inglaterra. É um bom currículo, boas experiências, podendo acertar com o Botafogo.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.